Boa tarde. É com grande alegria retornar a Lagos, em que tenho uma amiga muito querida, a nossa querida Portugal. A primeira vez que vim foi a convite desta nossa irmã, que com tanto carinho me apresentou este país, tão irmão, tão fraterno, que me recebe sempre com muito amor. Então, estar no Algarve é sempre motivo de muita alegria, em especial em Lagos. Estive com a minha irmã na nossa primeira vinda, ficamos aqui mesmo em Lagos, tenho recordações maravilhosas e um sentimento de saudade e, acima de tudo, de gratidão. Então, estar na Associação Espírita de Lagos é sempre um motivo de muita alegria para mim. E, naturalmente, com os demais companheiros também, que nos recebem, que nos dão a acolhida, que nos tratam com tanto amor. Muito obrigado pela tarde que estamos tendo no dia de hoje. Que Jesus abençoe o nosso encontro. Que Jesus abençoe os momentos em que passarmos aqui juntos. Há um conceito bíblico narrado por Lucas, no seu capítulo 1, que ele nos fala: glória a Deus nas alturas, boa vontade para com os homens, perdão às ofensas. Está logo no primeiro capítulo do Evangelho do médico grego Lucano. Lucas, ele trazendo para nós o conceito de Jesus, ele mostra a importância, em primeiro lugar, de compreendermos a nossa essência e estarmos em comunhão com Deus. Estar em comunhão com Deus não é apenas estar em sua casa religiosa. Estar em comunhão com Deus é estarmos de posse que estamos fazendo no dia de hoje, nesta altura, o que podemos. Ao longo de muitas existências, fomos habituados a questionarmos Deus pelo que não temos, a criticarmos Deus quando algo não sai do modo que desejávamos. E este intercâmbio com Deus, ele sempre teve os seus momentos bons, mas os seus momentos difíceis também. Quando eu entro numa casa espírita, conheço o espiritismo e passo a ver a maravilha que é o conjunto dos ensinamentos de Allan Kardec, eu passo a ver o carinho que a espiritualidade teve com este tema importante que é Deus. O nosso mundo, por si só, ele já é um mundo de muitas aflições, materiais e espirituais. Por conseguinte, se nós não soubermos gerenciar o que entra em nós e o que sai de nós, espiritualmente falando, nós estamos sempre em busca de algo. Não sabemos do que, mas estamos em busca de algo. Quando ele fala para glorificarmos a Deus, não é com palavras, nem tampouco decorando conteúdos e colocando para fora em forma de ensinamentos. Quando ele fala para glorificarmos ao Pai, é começarmos a ver que Deus nos deu tudo o que necessitamos para o nosso desenvolvimento. Como criaturas milenares que nós somos, nada vem por obra do acaso. As dificuldades, as lutas, os sofrimentos, como também os momentos bons. Quando eu chego numa encarnação, passo temporariamente pelo véu do esquecimento, esqueço quem eu fui, o que eu fiz e o que eu pedi para passar nessa existência, é muito legítimo que as pessoas se revoltem, que as pessoas critiquem Deus, mas não é legítimo que o espírita tenha a mesma postura que tinha antes de conhecer o espiritismo. Enquanto eu não compreendo a reencarnação, não compreendo a mediunidade, não compreendo os obsessores, não compreendo os benfeitores, que eu tenho uma única oportunidade. Quando eu entro numa casa como esta,
passo a estudar, compreender, meditar, refletir, venho para os estudos, participo das palestras, eu começo a ver que existe uma lógica. Em tudo na vida tem uma lógica, até na dificuldade. E há uma importância grandiosa darmos uma diferença conceitual. Muitas pessoas imaginam que sofrimento e dor é a mesma coisa, e não é. Não é. Dor é uma palavra que ela foi modificada ao longo do tempo, espiritualmente falando. Quando falamos de dor, já vem logo o sofrimento junto. Eu mentalizo aquela pessoa que está com dor física, com dor moral, com dor espiritual, passando pelas dificuldades terríveis de uma doença. Mas é importante nós mudarmos a conceituação de dor. Dor, ela faz parte do modo operante que a nossa própria consciência encontra para aliviar aquelas dificuldades morais. Dor, ela pode ter outras palavras mais agradáveis com menos sentido pejorativo, como, por exemplo, um aluno que está na escola e tem um exame a prestar mensalmente ou anualmente. Para o aluno, a prova é uma dor. Por quê? Porque ele tem que estudar. E se ele não for bem, ele vai ter que fazer aquele ano de novo. Então, para ele é uma dor. É mais ou menos o conceito de dor para nós outros. Dor é uma prova que eu me submeto voluntariamente ou imposta pela lei divina que nos cerca. A lei divina, ela não tem a mesma atuação que os tribunais humanos. Os nossos tribunais ainda estão sujeitos às decisões dos intérpretes da lei. E os intérpretes da lei pode ser leviano, corrupto, pode ter uma moral baixa, levando a perdoar quando era para sentenciar, ou vice-versa. O tribunal divino, ele não tem o apadrinhamento que nós temos aqui na Terra. Deus, ao nos criar, sem exceção, deu o mesmo ponto de partida. Nenhum de nós já nasceu com virtudes, como nenhum de nós nasceu com defeitos. Nenhum de nós nasceu com qualidades morais, como nenhum de nós nasceu com defeitos morais. Tivemos o mesmo ponto de partida. Nascemos simples e ignorante. Não compreendíamos bem Deus, mas sabíamos que existia algo. Algo nos criou, algo nos deu a vida. E este intercâmbio com o alto, ele vai amadurecendo. Mas hoje nós vemos, dentro do próprio Espiritismo, aquela ideia de que a dor, ela é uma coisa muito complicada, porque ela machuca, ela magoa, ela fere. Não, nós temos que ver a dor como outro nome, exatamente como o exame, por exemplo. Quando eu vou a uma escola, eu vou passar pelos exames que eu tenho capacidade para passar. Uma criança de 7, 8, 9 anos não presta uma prova que um jovem de 15 anos presta. Por quê? Porque está em outra sala, com outras matérias. Cada um de nós está num grau evolutivo. Cada um de nós tem exames diferentes um dos outros. Por isso que não podemos julgar o nosso semelhante. Porque o que é fácil para mim, às vezes para a pessoa que está do meu lado não é. Quando eu for julgar alguém, a única pessoa que eu tenho direito de julgar sou eu. Por isso que é difícil viver no coletivo. Porque eu não compreendendo que cada um de nós é uma individualidade, o André tem facilidade para fazer uma palestra, mas o André tem muito que aprender quando vai fazer, por exemplo, uma comida que exige muita coisa que ele não tem pré-requisito naquele momento. Quando eu aceito que eu tenho facilidades, mas que eu tenho defeitos também, quando eu aceito que eu não sou perfeito, não sou modelo, logo não posso cobrar perfeição
dos outros, eu passo a viver em paz comigo, com o semelhante e com Deus. O meu problema é, não vendo quem eu sou, cobrar de um planeta atrasado como é o nosso, uma perfeição que ainda estamos longe de ter. O nosso planeta é um planeta regido pela maldade. Vemos isto dentro da nossa própria casa. Sempre tem alguém a nos picar. Se eu venho no centro espírita, reclama, mas se eu estivesse na rua conversando com as minhas amigas, com os meus amigos, não reclamaria. Reclama porque eu estou no centro espírita. Se eu estivesse num bar, se eu estivesse aqui, se eu estivesse ali, não teria problema. Se eu não compreendo o lado espiritual, eu não compreendo que aquele irmãozinho, que aquela irmãzinha também é alvo de influências espirituais para nos tirar daqui. Se eu não começo a ver a vida de um ângulo maior, eu passo a ser a mesma pessoa comum que eu sempre fui. E o espírita não pode ser uma pessoa comum. O espírita não pode ter uma mentalidade de gente comum. O espírita precisa pensar maior. O espírita precisa colocar mais no lugar do outro. O espírita precisa começar a ser um cristão verdadeiramente, a ter um contato com a espiritualidade, a nutrir uma paz íntima. Nós conhecemos quem somos, da onde viemos e o que o nosso trabalho vai nos levar no amanhã. O que mais que nós precisamos? O que nos falta para aproveitarmos o nosso hoje e acordarmos todos os dias dizendo assim a Deus: obrigado, Senhor, pelo corpo que me emprestou. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que me deu de andar, de falar, de ver, de abraçar, de sorrir, de viver. Quando o Chico estava triste, deprimido, depressivo, Emmanuel dizia para o Chico: Chico, vá para um bairro social, no Brasil chamamos de periferia. Vá para um bairro social, veja o que é uma família que falta alimento. Quando estiver assim, Chico, vai a um hospital, veja o que é um doente. Quando estiver assim, vai num lar de idosos, veja a amargura que muitos estão, para mostrar para nós que temos de tudo. Esses dias estava assistindo uma reportagem na televisão, no Brasil, e fizeram uma reportagem no hospital, e chamou muita atenção porque havia um brasileiro trazia um aspecto de japonês, mas já havia nascido no Brasil. E este companheiro estava com cancro, lá no Brasil câncer, e já estava num estágio bem avançado. Mas só que uma coisa chamava a atenção nas pessoas que conviviam com ele. Em momento algum, ele lidava com o câncer, com o cancro, como se fosse a pior coisa do mundo. Ele lidava aquilo com naturalidade. E ele andava com um suporte que tinha rodinhas, para andar com o soro, com os remédios. Ele andava pelo hospital todo, na parte que ele podia ir, ia de quarto em quarto, fazia os outros doentes dar risada. Ia contar uma piada, uma anedota, uma história, ouvia os doentes. E ali um repórter perguntou para ele: mas olha, o médico disse que você está em estágio terminal. Pode ter alguns dias, alguns meses, muito pouco provável que tenha 1 ano de vida. Por que você é um doente diferente dos outros? Todos estão aqui reclamando, lamentando, queixando, brigando com Deus, culpando este, culpando aquele, e você é o oposto. Ele disse assim: do que adianta eu me revoltar? Vai restituir a minha saúde? Vou deixar de ter cancro? Vou deixar de fazer a quimioterapia? Vou deixar de sofrer as dores intensas que eu sofro? Então, por opção, vou ser feliz. A felicidade é opção. Tendo cancro ou não, tendo saúde ou não, tendo dinheiro ou não, tendo beleza ou não, é opção. Às vezes imaginamos que a felicidade está muito distante. Tem pessoas que têm muito mais do que nós, em todos os aspectos, e é mais feliz do que nós, porque fez a sua vida ser feliz.
fez a sua vida ser feliz. Então, o glorificar ao Pai não é pelos lábios, é pela atitude. É demonstrando que estamos felizes com a oportunidade que temos. Porque, às vezes a gente imagina a minha próxima existência vai ser uma continuidade natural desta. As matérias que eu não consegui vencer aqui, os exames que eu não consegui passar aqui, eu vou deixar para o amanhã. Não pensemos nós que o mundo espiritual é o mundo da alegria. Eu era deprimido aqui, eu era depressivo aqui, eu era ansioso aqui, só porque eu morri fisicamente e deixei de ser tudo isso do outro lado. É uma continuidade natural. E quando eu compreendo isto, eu valorizo o meu hoje. Às vezes as pessoas dizem assim, André, tem medo de morrer? Eu falo, não, porque eu vivi tudo o que eu gostaria de viver até hoje. Se eu tiver que desencarnar hoje, estou preparado. Nós estamos preparados para desencarnar? Nós estamos preparados se a dor bater na porta de nossa casa na forma de uma doença? É muito fácil ser feliz quando tudo está bem. É muito fácil eu estar em paz quando tudo está bem. E quando vem o desemprego? E quando vem a perda de um ente amado? Porque às vezes a gente fala assim, não vou pensar nisto. Como se conosco não fosse acontecer. E o espírita, por obrigação, tem que planejar o seu hoje, o seu amanhã e a sua estadia no mundo espiritual. Muitos espíritas são pegados desprevenidos porque querem. Porque nada é novo para nós. A vida é fase. E nem todas as fases são boas. Nem todas as fases são equilibradas. E quando for uma fase mais difícil? E quando for uma fase que me exige fé? E quando for uma fase que exige renúncia? E quando for uma fase que exige aceitação? Estamos preparados para isto? Ou melhor, estamos nos preparando para isto? Então, o intercâmbio com Deus é fundamental. Depois, boa vontade para com os homens. É eu procurar ver no meu semelhante o instrumento que Deus permitiu que eu estivesse do meu lado para passar por estes exames que eu disse há pouco. Mas André, você disse há pouco que dor e sofrimento é diferente um do outro. Exatamente. A dor é um exame compatível com a minha força, com o meu grau intelectual, com o meu grau moral, com o meu grau espiritual, com o meu grau de espírito. Sofrimento, quando eu potencializo a minha dor. Lá no Brasil existe uma dor que eu não sei se tem em Portugal, a dor do coitadinho. É a pessoa que é a vítima. No centro espírita é o rejeitado, na casa é o esquecido, no trabalho é o injustiçado. Aqui também tem o coitadinho. É aquele que a gente já fala, o coitadinho tem até ar de coitadinho, né? Você está bem? Ele parece um ator. Ele é um ator. Nunca está bem. Sempre é a vítima. Deus se esquece dele. Desde pequenininho é injustiçado. Conversávamos há pouco com a Julieta, antes de virmos ao centro. Fiquei muito feliz de ver a querida amiga. E ela lembrava de um personagem muito interessante, Jerônimo de Mendonça. Jerônimo de Mendonça, ele desencarnou em 1989. Ele era de Tuiutaba, Minas Gerais. E ele, até os 17 anos, tinha uma vida normal. Com 17 anos para 18, começa a perder os movimentos das pernas, passa algum tempo, vive numa cama improvisada. Do pescoço para baixo, não funcionava nada. Em determinada altura da sua vida, ficou cego. Também não enxergava. Tudo ele dependia dos outros. Fazia a sua higiene, suas necessidades fisiológicas, alimentar, trocar de roupa, beber uma água. Tudo
100%. Ele não fazia nada por conta própria. Tudo dependia dos outros. Olha que dificuldade. Perto de Jerônimo, nenhum de nós sofre. Temos dores, temos angústias, mas fisicamente, pelo menos temos a oportunidade do andar. E ele começou, em determinada altura, a ter uma hemorragia. Estava fazendo uma palestra, estava atendendo as pessoas, de repente vinha um sangramento. Foi no médico, e o médico disse a ele: Jerônimo, você está por um fio. Qual que é a tua vontade? Olha, já que eu estou por um fio, eu gostaria de ver a última vez Chico Xavier. E o Chico, nesta altura, já estava no grupo espírita da prece, e devido ao modo que o Jerônimo se locomovia, com aquela cama improvisada, ele não conseguia entrar em todos os lugares. E no grupo do Chico, era um centro pequenininho, também não conseguia entrar lá dentro. Ocupava muito espaço e não dava jeito para entrar. Então, o Chico tinha uma mediunidade espetacular, sabia quando as pessoas estavam ali. Parou as atividades, foi cumprimentar Jerônimo, voltou, continuou atendendo e falou que no final conversava com mais calma com Jerônimo de Mendonça. E todas as pessoas que o Chico conversava, pedia para dar um abraço no gigante deitado. Então assim foi. Quando já era de madrugada, o Chico foi até Jerônimo. Ô, meu filho, como está? Ah, Chico, eu não estou bem não. O médico me disse que eu estou por um fio. O Chico deu uma risada e falou assim: Jerônimo, que beleza que você está por um fio. E ele falou assim: não, Chico, o médico falou que eu tenho grande chance de desencarnar. Ah, meu filho, mas Emmanuel está dizendo para trabalharmos, porque quando trabalhamos o fio engrossa. Existe fio de vários tipos, trabalha que o fio engrossa. A sua dor, Jerônimo, é a dor do coitadinho. As pessoas te vê nesta maca, vê nesta cama e logo pensa: olha que inválido imprestável. E você está acreditando ser um inválido, um peso para as pessoas, um fardo na vida dos outros. E você está acreditando ser um coitadinho. Trabalha, meu filho, que o fio engrossa. Depois disso, ele durou mais 30 anos. Vocês estão vendo como involuntariamente entramos em determinados pensamentos em que faz com que a minha relação com Deus e a minha relação com o próximo e, consequentemente, comigo mesmo, se torne tumultuada? Estão vendo como a vida aqui já não é fácil e geralmente deixamos o pouco fácil ser menos fácil? A vida, por si só, nesta dimensão, Jesus mesmo disse: a felicidade não é para este plano ainda. Jesus não enganou ninguém. Este plano é o plano da reconciliação conosco e com o nosso semelhante. As pessoas que estão aqui querem felicidade, querem facilidade, querem mordomia, ainda não compreenderam o que é estar reencarnado. Estar reencarnado, espiritualmente falando, para aquela alma que já compreendeu o modo operante da lei divina, é uma dádiva abençoada. Estamos aqui numa passagem muito importante. Certa feita, eu conversando com alguns amigos no centro e dizia que nós temos muitas oportunidades e o que não fazemos hoje podemos fazer no amanhã. O amigo espiritual me corrigiu, falou: não, isso daí é para o espírita que não quer responsabilidade. Deixa tudo para o amanhã. O espírita consciente aproveita e valoriza o hoje. Eu guardei aquela lição. Porque às vezes a gente tem o hábito, não dou conta de fazer, hoje eu faço amanhã. Só que se eu deixar para amanhã, eu vou fazer o de amanhã e vou fazer o de hoje. Não vai ser pior? Não vai ser mais difícil? Não vai ser um trabalho dobrado?
Se eu não estou conseguindo com um pouquinho de hoje, eu vou conseguir com um pouquinho de hoje e um pouquinho de amanhã? O próximo não é as pessoas que nós sonhamos em ter. Se nós pudéssemos, vamos ser bem sinceros aqui conosco, nós não teríamos um corpo físico diferente do que temos? Se nós pudéssemos, não teríamos uma família diferente da que temos, pelo menos um elemento? Se nós pudéssemos, não teríamos uma infância diferente da que tivemos? Se nós pudéssemos, não teríamos uma vida diferente da que temos? Mas hoje o Espiritismo nos ensina, à luz do Cristo, à luz de Jesus, de que nós temos na medida do nosso necessário. Não temos nem mais, não temos nem menos, temos o que precisamos. Este é o corpo abençoado que me foi emprestado. É o corpo abençoado. Humberto de Campos nos fala, através do Chico. Humberto de Campos, para quem não está familiarizado com a literatura brasileira, foi um grande escritor que tivemos no Brasil, chegando ao posto de presidente da Academia de Letras. Era um homem erudito, tinha um conhecimento sui generis de várias áreas, um historiador nato, sabia contar uma história como poucos. E no mundo espiritual, vendo em Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, continuou o seu trabalho de escrita. E ele conta de um personagem chamado João. Está também no livro Cartas e Crônicas. E João era um espírita convicto, trabalhador, mas ele tinha um problema. Reclamava muito do corpo físico. Tudo era um problema, tudo era dificuldade, tudo era complicação. Uma dor pequena se tornava uma dor grande. Lá no Brasil tem muito disso. Eu não sei em Portugal como é que é a realidade daqui, mas no Brasil a gente valoriza muito a dor. Além do coitadinho, nós também valorizamos a dor. E num trabalho de desobsessão, o benfeitor espiritual perguntou ao João: João, você tem o carro que gostaria de ter? Ele disse assim: não. Aí o benfeitor perguntou: por que não? Porque eu não tenho dinheiro. Porque se eu tivesse dinheiro, eu teria um carro melhor do que eu tenho. Então, João, você se dê por contente. Ele falou assim: além de eu não ter o carro que eu gostaria de ter, eu vou ficar contente ainda? Vai. Porque nós temos visto você reclamar muito do seu corpo físico. Olha, antes de você reencarnar, a gente pegou toda a sua economia espiritual, cada um daqui deu um pouquinho de dinheiro, e o que deu para fazer foi esse corpo aí que você tem. Compreender a moral da história? Temos o que necessitamos ter. Temos o que precisamos ter. E o próximo é aquele que eu preciso ter do meu lado, seja na condição de um familiar, seja na condição de um amigo, seja na condição de um desafeto, seja na condição que for. E nós todos aqui vamos encontrando as pessoas que temos a necessidade de recompor. Se eu vou recompor ou não, aí é outra história. Aí depende de mim. Depende do meu orgulho, depende do modo que eu encaro, depende do modo que eu estou disponível a aceitar determinadas coisas. Aí é cada um de nós. Mas quando Jesus fala, através do Evangelho de Lucas, boa vontade para com o próximo, ele está nos ensinando, ele está nos mostrando a importância de tratarmos o próximo como desejamos que o mundo espiritual nos trate. Eu não digo nem como eu desejo que o outro encarnado me trate, porque seria uma ilusão apregoar que eu faço bem hoje e colho bem no dia de hoje mesmo. Tudo que eu faço de bom não é para esperar que o outro imediatamente me faça também. O que eu faço de bom, em primeiro lugar, tem a finalidade de romper com o que eu fiz de equivocado até hoje. Não adianta eu imaginar que uma sementinha pequena de generosidade vai valer mais pelos inúmeros campos que eu colhi ao longo de milênios a fio, só porque hoje, na condição de espírita, eu procuro amar o meu próximo. Não adianta eu fazer no sábado e querer no domingo colher o que eu fiz.
Não adianta eu querer ajudar as pessoas em conhecimento. Lembremos sempre de Jesus. Allan Kardec, na questão 625, pergunta: qual guia e modelo da humanidade? Na tradução do professor José Herculano Pires está: vede Jesus. Se Jesus é o meu modelo, Jesus é a maior prova, foi a prova viva de que o mundo é injusto. Um homem que foi amor a vida toda, foi paz a vida toda, e em momento algum falou um ai de defeito de quem quer que seja. Teve a morte que teve. Imagina o coitado do André, que tem dívidas e mais dívidas perante o alto. Estão entendendo o comparativo? Se Jesus, que a todos ajudou, restituiu a visão aos cegos, restituiu a mobilidade aos paralíticos, voltou a ajudar aquela companheira que durante 18 anos estava com hemorragia e era considerada uma mulher imunda naquela época. Jesus conversou com a samaritana sem humilhá-la, conversou com a adúltera sem feri-la e transformou inúmeras pessoas para o caminho do entendimento. Se ele, que foi amor do princípio ao fim, teve a Páscoa de 33 que teve, imagina nós. O mundo ainda é injusto. O mundo ainda é preconceituoso. O mundo ainda é desonesto. E nós temos que analisar muito para que a minha intenção não continue caminhando com a intenção do mundo. E eu esqueça que hoje eu tenho a oportunidade de ver a vida com outros olhos. E já caminhando para o nosso encerramento, daqui a pouco estaremos em Portimão, perdão às ofensas. Perdoar não é esquecer. A gente tem que parar de falar isto na retórica espírita. Perdoar é superar. Ninguém esquece de nada. Só se eu tiver com a minha memória variada. Aí eu esqueço. Perdoar é superar. É superar uma ação que eu acredito que não foi honesta para com a minha pessoa. Perdoar é relevar determinadas atitudes que, aos meus olhos, não são tão corretos. É superar para que aquela mágoa, ressentimento, rancor e o mais baixo de todos os sentimentos que podemos sentir, ódio, não coabite o nosso ser. Agora, se eu vou perdoar ou não, para o Espiritismo, se eu vou perdoar ou não vai mudar nada, mas para a minha vida vai mudar. Para a minha vida vai mudar. Porque às vezes eu me engano perdoando. Aquele perdão consciente, aquele perdão verdadeiro, poucos de nós damos. Eu não ouso dizer que nessa existência eu perdoei, porque eu estaria sendo mentiroso comigo mesmo. Ainda não estamos. Certa feita perguntaram para Chico Xavier: Chico, na tua visão, qual a virtude mais difícil de ser colocada em prática? Ah, meu filho, olhemos a obra de Jesus. A virtude que Jesus deixou por último foi a do perdão. E olha que o mestre nem perdoou os seus algozes. Pediu ao Pai que lhe perdoassem porque não sabiam o que estavam fazendo. O perdão sincero é como se eu estivesse no meu computador, pegasse uma pasta, apertasse delete, fosse na lixeira e removesse da lixeira. É fácil? Para mim não é. Não sei para os amigos que aqui estão. Perdoar, o perdão consciente. Porque é muito fácil, eu perdoei, desde que eu não te veja na rua. E se eu te ver, cada um numa calçada. Isso não é perdão. Eu te perdoo, desde que a gente não tenha que vir junto novamente. Porque a gente no meio espírita tem muito isso, né? Ó, faça o bem, senão você vai vir junto no amanhã. E a gente não faz o bem porque quer, faz o bem com medo de vir junto com aquela pessoa. Isso é hipocrisia. Isso não é entender a mensagem do Cristo.
Isso é a mesma visão que nós trazemos das religiões tradicionalistas: faça o bem, senão vai para o inferno. Nós, no lugar do inferno, vamos para o umbral, para as trevas, para o abismo. No lugar do capeta, de Satanás, desse ou daquele, do diabo, temos os obsessores. Mas e a nossa participação? Onde fica? Onde está a minha participação frente à minha felicidade, à minha realidade, às minhas escolhas e ao que eu quero, ao que eu desejo e o que eu faço? Portanto, queridos amigos, queridas amigas, irmãos em Cristo, nós todos temos um papel. Se eu vou diminuir por atitudes que não são compatíveis com o Evangelho, ou se eu vou sublimar, tendo a minha consciência reta e tranquila, que eu fiz tudo o que eu podia, isto é uma escolha de cada um de nós. Então, resumindo todo o conceito bíblico do glorificar ao Pai, ter boa vontade para com o próximo e perdão às ofensas, está em nossas mãos o caminho que vamos seguir. Está em nossas mãos o caminho que vamos percorrer. Que Jesus, o nosso Mestre maior, nos abençoe, nos instrua e nos capacite sempre a termos prudência num solo tão áspero e tão difícil quanto é estarmos na terra. Muita paz no coração de todos. Antes de nós encerrarmos a fala, eu sempre gosto de explicar o porquê que nós trazemos os livros a Portugal, a outros países, quando estamos no Brasil. Já foi dito há pouco pelo nosso amigo José que temos uma obra assistencial no Brasil. A realidade, para aqueles que já conhecem o Brasil, sabe que nós temos uma carência material maior do que em Portugal, por exemplo. Então, quase todas as associações espíritas do Brasil têm atividades voltadas para aqueles menos favorecidos da matéria. Quando trazemos os livros, por onde temos a oportunidade de ir, o livro tem duas finalidades. A primeira, e mais importante, o livro traz luz, o livro traz esperança, o livro nos tira daquela ignorância do preconceito. O conhecimento é a primeira e grande finalidade do livro. E a segunda é ajudarmos todo este projeto, que envolve por vezes centenas e centenas de pessoas. Todos os direitos de autor dos livros que escrevi até o momento, são 4, todos eles doei para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Estou em Portugal, de férias do meu trabalho profissional, em que procuramos, em tudo que temos a oportunidade com os livros, levarmos para aquela cidade que ainda tem tanta necessidade. Estamos no momento do acabamento da obra. Estamos construindo o 3º anexo, mais 2.000 metros de área construída. Então, cada livro que nós temos a oportunidade de passar adiante é um auxílio imenso que nós podemos levar ao nosso querido Brasil. Então, as pessoas que puderem nos ajudar, eu agradeço e muito, mas mais feliz ainda me encontro por estar em Lagos, por estar na Associação Espírita de Lagos e por estar com amigos tão queridos. Uma tarde de muita paz e de muita luz. Sim. Pode aumentar só um pouquinho a música? Senhor Jesus, agradecemos tanto pelos teus ensinos sublimados. Agradecemos por ter vindo a esta terra 2000 anos atrás, trazendo-nos a paz e o entendimento, mostrando-nos o caminho a ser percorrido. Os séculos, os milênios foram se passando. Fomos modificando um tanto o entendimento da tua obra,
Deixamos o desespero, a amargura, o medo, a aflição falar mais alto. Hoje, em tua casa, retornando no túnel do tempo, voltando a mais de 2000 anos atrás, lembramos da tua figura augusta, meiga, terna, que quando passou em nossos meios, jamais perguntou o nome, a procedência, a posição social. Ajudou a todos. A ti pedimos um amparo, a intercessão, o auxílio. Não é fácil, Senhor, por vezes, passarmos pelo que estamos passando. Tem dias que a dor bate mais fundo, a depressão, a ansiedade, aquela falta do perdoar nos machuca, nos magoa, nos fere. Ajude-nos, Senhor, a aproveitarmos cada dia, cada momento, cada circunstância, para levantarmos bem alto a bandeira da caridade, do amor, da paz, da paciência, da tolerância. Ajude-nos, Senhor, a não envergonharmos perante uma sociedade materialista, uma sociedade que diz crer em Ti, mas tem atitudes tão incompatíveis com o Teu Evangelho. Ajude-nos, Senhor, a não perdermos a esperança em nós mesmos e no nosso semelhante. Ajude-nos, Senhor, a lembrarmos de Deus com mais frequência, com menos exigências, menos cobranças, menos pedidos e mais agradecimentos e louvores. Agradecemos a Portugal, terra abençoada que nos recebe com fraternidade. Que Portugal todo possa receber os seus mentores maior, a paz, e ser este país pacífico, cristão, amoroso. Que os seus cidadãos possam encontrar em tua mensagem o consolo e o entendimento, para que deste outro lado do Atlântico possamos compreender a importância da solidariedade, da